Yohayo, mortais, saudações humanos, sejam bem-vindos ao canal do grande Buda, o matador de deuses. E vamos que vamos para mais um Ragnarok espetacular. E aqui estamos, né, na atividade, mais um belo dia, no Megamônio, né, onde vamos falar sobre, né, novidades que chegaram a bordo, né, nesta semana, tá? Incluindo aqui já um Red Draw Boladation, né, muito bueno, muito bueno. Ó, liberamos aqui um parangolé novo, vai ensinar nós a usar o shopping, né, onde ganha esses, tipo, os cartões, né, deixa eu ver, recibo de entrada. Toda vez que nós logar, né, a cada aí 15, né, não, cada 5 dias, pelo que eu tô vendo, né, vamos estar ganhando isso aqui. E aí vamos para uma loja, né, onde tem algumas coisinhas, né. Deixa eu ver aqui, fragmentos de Pokémon, interessante, porque alguns Pokémons aqui são difíceis de vir, tá, em evento, tipo esse aqui que não tem, ó. Aqui já vai ser uma maneira de estar pegando, né, esse Pokémon, né, esse Pokémonzinho, né, o Scorbunia, né? Ou esse aqui, que se não me engane é o outro urso, se não me engano é o urso Dark, lutador Dark. Porque temos o lutador Água, né? Acho que é o Água. E aqui eu acho que, se eu não me engano, eu acho que é o Dark, mano. Não lembro ao certo. Mas são dois ursos, né? Para aqueles que têm dúvida de onde conseguiu o outro urso, né? De luta até então, beleza? E daqui os Red Lunala, Mil Origem, Abomasnow, Shin Mega Venossauro, Shin Mega Gardevoir e Victime, né? Então, basicamente, né, você já sabe, né, se estão assistindo meus vídeos, estão seguindo aí minhas dicas, né, de times, né, qual time serve para qual Pokémon, né, cada Pokémon em cada time, certo? Vocês devem saber, né? Victime para Fire, Shin Mega Gardevoir para time Fada, tá? Shin Mega Venossauro para time Grama, particularmente, Shin Mega Abomasnow para time Gelo, certo? Lunala para time Fantasma, Mil Origem para qualquer time que tenha Psíquico, né? Ele serve como um suporte universal para time que tenha Psíquico, ok? Ou seja, um time com a Lunala, né? O Mil Origem se encaixa. Aqui, até do Abomasnow, se não me engano, até se encaixa porque tem o Scarlex, aí você pode combinar o Mil Origem com a Scarlex e outros Pokémon de gelo. Aqui do Victime também, né? Um Fire Psíquico com Mil Origem, tá? É uma opção também. Beleza? Gardevoir também, né? Que ela é psíquico. Em Fada você faz o que? Um Fada Psíquico. Beleza? Aí ele se encaixa, ok? Basicamente isso. Se tiver mais dúvidas, é só dar uma pesquisada aí no meu canal, onde tem sobre times, tá? Tem aí, tipo, playlist de times, tá? Testando vários tipos de time, né? Em vários tipos de formas, composições e Pokémons, né? Distintos, tá? Com a base, né? Com a base sempre igual. Beleza? Então vamos aqui. Se eu me engane, rapaziada, entrou algumas coisinhas nos pacotes assim, não vou dizer novo, mas pelo menos que não vem, né, no costume, né, no nosso costume cotidiano não vem. Então vou aqui dar uma pausa, né, dizer assim, ó, melhores até então, mas também tem vídeo de investimento, tá, o melhor investimentos aí para quem tá iniciando. Aqui, ó, de termo de energia, né, 2.500 de energia por 1 doll, um dos melhores até então. Para custo-benefício sobre runas, esse aqui, né, de 2 doll, melhor até então. Aqui é de fragmentos, né? Custo-benefício, eu acho que o de 5 doll é um melhor, que dá mais, uma quantidade bem melhor pelo valor, né, agregado. Mas você pode comprar se quiser, do de 3 doll, de 4 até o de 5, né? Se quiser comprar tudo para ter mais fragmento, é uma boa opção. Mas se quiser um custo-benefício mais barato, o de 5 até vale. Para mim, o de 30k é a melhor opção até então. Tem aqui o do Charizard, né, que até então era um dos melhores packs, né, para iniciar assim, aqui tem uma variedade de Pokémons que você pode até formar algumas bases de times, né, referente ao que eu acabei de dizer ali no... referente ao Red Draw, né, uma base de time, ok, é aquele time que segue naquela composição, com uma ou duas tipagens, tá, distintas, beleza? E se eu me engano, eles botaram um outro aqui, manos, ó, isso aqui também é muito interessante, tá? Dá 3 baús, não dá a mesma quantidade lá, tá, de Pokémons, mas dá, né, pelo menos aqui você pega o Meltan, tá, caso você precise dele, eu queira um time metal, por exemplo, tá, um time de aço, né, aí aqui já tem o que, ó, tem um Sulgado, que serve para time de aço, o Mel, que vira o meu mental, e a Maguerna, né? Então dá pra fazer aí um time de aço e psíquico, ou se não, aço e fada, né? Metal e fada aí, como opção, né? Aí aproveita já os Shinies aqui. Ah, se eu quero o time fantasma e tal, Lunala, Upa, Machado, né? Já são 3 bases aqui de time Ghost. E lá em cima, né, do Charizard aqui, ó, tem um Ginga, né? Ou seja, você já aproveita aqui o Ginga também, caso você queira, né, iniciar de time Ghost. No início até é bonzinho, cara. É um time razoavelmente barato, um time assim pra quem não gasta muito, é um time bom. Vai ganhar dos meta raramente, tá? Tem que ser muito bem upado, bem buildado ali, bem estratégico, tá? E até ganha, né? Na minha principal eu fiz até então, tá? E eu ganho às vezes, né? Depende muito, tipo assim, tem que mexer muito no time pro time funcionar. Mas é uma possibilidade, tá, de ganhar dos metas. Então se o cara que você estiver enfrentando é um cara que não sabe manjar de build, não sabe fazer uma build boa, só joga os Pokémon ali no time e tudo, bom, time fantasma arregaça, entendeu? Show de bola. E, mano, basicamente isso, tá? Aqui de contratos, só vai liberar no nível 80, se eu me engano, né? Acho que é 80 ou 82, acho que é 82, né, que libera aí pra vocês. Aqui eu vou pegar nesses
freezinho aqui, mano. Energia diamante, né? Muito bom. Aqui, ó, pra fazer mega evolução, tá? Vocês vão precisar muito dessas bolotas aqui, rapaziada. Então, assim, muito importante estar comprando também, beleza? E comprem, viu? Assim, recomendo de 5 dólares porque você pega 200, tá? 200 dela já vai ajudar bastante, beleza? Então, de 5 dólares é melhor que de 3, né? Se for olhar pelo valor, né? Você ganha 1 dólar, né? Com o dobro, entendeu? A única coisa que não vem dobrada ali é o dito, né? Mas isso é o de menos. O importante é isso aqui, tá? Isso aqui vai te agilizar muito, beleza? Porque você precisa no mínimo de 100 para fazer qualquer SS, né? Então se você pretende, quer fazer várias SS, né? Então você vai precisar de muito disso aqui. Tipo 400, 500, entendeu? Né? Até 600. 600 eu acho que... É 600? Não. São 7... Não, é 600 até. Eu acho que 600 isso aqui já é o bastante para tu fazer, né? As megas atuais, beleza? Então, né? Já fica aí a critério seu. Tem esse aqui, nossa, tão interessante. Né? E aqui os outros packs mais relevantes, né? Não é tão relevante assim, né? Aqui é o do cotidiano, né? Que sempre vem diariamente. Muda um ou outro, né? Tipo Pokémon, no caso, de S mais ali, que vai trocando. E vai vindo, né? As armas deles, né? Se eu me engano aqui, ó. As armas de desperta que faz muita diferença, tá? Muita diferença mesmo, beleza? Quando você colocar o Pokémon em sua arma exclusiva, né? E aqui é outro de energia, não é tão bom, né? Mas aqui, caso você esteja aperreado pra upar, cara, aqui é uma opção, beleza? Ó, contratos, muito bom também isso aqui, beleza? Se você quiser focar pro futuro, né? Quando tiver no nível 82, isso aqui vai ser bem útil, tá? Esses baúzinhos aqui. Ditos com amizade, então se você tiver precisando de amizade aqui, ó, as tiarazinhas resolve, tá? Não é muito, mas pelo menos quebra o galho caso você esteja necessitando bastante. Aqui é o de runas, né? Pra escolher umas runazinhas. Não é tão bom, né? Tem um aí que eu já fiz um vídeo sobre, né? Bem melhor. Deixa eu ver aqui. Zemove novamente. Eu acho que tem um aqui, mano, que é até bom, cara. Cadê ele, mano? Acho que eu passei por ele, velho. Deixa eu pegar isso aqui, antes que eu me esqueça. Tá, deixa eu ver. Cadê? Tá por aqui. Aqui, esse aqui. Esse aqui também é muito bom, tá? Dá um fragmento legal, mas o que vale mesmo é esse de 5 dólares, tá? Esse aqui. 20 baús seletivos de Tricket. Isso aqui vai fazer uma diferença tremenda na sua conta, tá? Porque você precisa de bastante. Tipo assim, bastante mesmo. Tipo quanto? Tipo muito, cara. Tipo 1000 ou mais baús desse pra ter um time ou ter uma variedade de times, tá? Bem upado, beleza? Então assim, precisa de bastante mesmo. Show de bola. Então, deixa eu ver aqui. O grande, né? O grande lance, né? A grande novidade aqui foi esse aqui, mano. Esse bebezão aqui que chegou aqui pra nós. Dialga Origem, né? Possivelmente o nosso próximo S mais aí pra vir na Bidwall. Porque Bidwall, eu não sei, eu sou novato. Bidwall é tipo um leilão onde, né, sempre vem os Pokémons lançamento, tá? Lançamento de Pokémon novo dentro do jogo, tá? Aí vem na Bidwall. Geralmente é uma vez por mês, beleza? Sempre na primeira sexta-feira do mês, normalmente, tá? Então acredito que nessa sexta-feira agora vai vir, né, ele aqui nessa Bidwall. É literalmente um leilão onde você vai gastar seus diamantes pra pontuar, fazer uns pontos lá e ter um ranking. Aí quanto mais diamante você gasta, mais pontos você faz para poder garantir. O evento dura, se não me engano, quase 3 dias, termina no domingo às 9h30 da noite, aonde quem tiver, né, melhor ranqueado em pontos no servidor, né, os 6 primeiros pelo menos, vai estar pegando, adquirindo Pokémon novo. Lembrando que ele veio, beleza, vai vir e tal. Ele volta naqueles Red Draw, ou ele volta em pack, mano, volta, mas vai demorar uma caralhada de tempo, tá? Papo de 3, 4, não, uns 3 meses, talvez, 2 meses ali, entendeu? Então assim, demora muito mesmo. Tipo o Steelix, Mega Steelix, por exemplo, já tem um bom tempo, mano, já tem uns 3 meses, 4 meses, pá, entendeu? Que ele veio e até agora não veio nem Red Draw. Então assim, demora muito mesmo. Basicamente, né? Então aqui é um Pokémon novo e tal, né? Então assim, quem gasta uma quantidade bem alta, tá? Servidores novos, você vai ter os cash, os pay to win que vai gastar muito. Então assim, pra quem gasta pouco ou é free to play, não compensaria tanto, tá? Infelizmente, é uma coisa bem impossível de disputar. Porque é literalmente um evento pra quem é cash. Tipo assim, o cara tiver muito diamante no seu servidor, então normalmente ele vai dominar. E tem gente que gasta mais ainda, né? Por exemplo, eu tenho mais de 1 milhão de diamantes. Então assim, eu consigo fazer uma quantidade de pontos absurda, tá? E vai ter os jogadores que vão fazer isso. Então assim, é papo de 100 mil pontos, que é uma coisa muito grande. Por quê? O requerimento mínimo para você pegar o primeiro lugar é 7 mil, né? Os caras fazem 100 vezes mais, tá? Então assim, é muita coisa, beleza? E é isso. E antes de tudo, né, de você se perguntar se o Pokémon é bom ou não, cara, eu acho as habilidades deles extremamente excelentes, tá? Em termos de Pokémon novo, mano, tem uns que são bem ruins, tá? Assim, na média, beleza? E tem uns que são muito bons, tá? Então assim, o Dialga Origem é uma variação muito melhor do Dialga comum, tá? Pra aqueles que não sabem, o Dialga comum, né, é isso aqui. E funciona literalmente para time Metal e Dragão. Pela tipagem, mais assim, ele é mais utilizado para Metal, tá? Time Metal, é a melhor composição para ele. E o nosso Dialga Origem aqui não sai muito disso, tá?
Ele é bem assim, vou dizer, flexível, porque ele funciona também em dragão, tá? Com dragões, agora assim, não é qualquer dragão, vamos botar logo isso aí, né, em mente, beleza? Não é qualquer dragão, não é você meter 6 dragões no time e achar que ele vai ser o bambambam, que não é assim, tá? Quem é assim é a Mega Rayquaza. Mega Rayquaza, mano, tu pode jogar dragão aleatório no time que deixa ela forte. Agora, usar um time certo pra deixar ela com potencial muito melhor é bem mais prático, né? É o famoso, tá? Não seja inimigo do conteúdo, leia, né, sempre aí, mano, as habilidades dos Pokémon para vocês entenderem, tá? Como funciona os Pokémon, beleza? Não adianta só jogar o Pokémon e achar que ele vai fazer alguma coisa, entendeu? Ah, porque ele é bonito, ah, porque não sei o que. Não é assim, mano. Tem que dar uma olhada nas habilidades, rapaziada, né? Dito isso aí, se você assim, tem preguiça de ler, mano, então assim, morra, né, famoso. Ou veja pelo menos um vídeo, né, tutorial tal, para né, entender pelo menos o básico, né, do Pokémon ali, como funciona, né, pelo menos isso. Show de bola? Então assim, o time dele continua sendo metal como principal na minha visão, mas ele vai rodar com dragão também. Claro que depois eu vou fazer um vídeo exclusivo, né, para os membros exclusivos do meu canal, tá? Sobre, né, assim, melhor performance, provavelmente como ele vai funcionar, né? Que tipo de time talvez ele se encaixe bem melhor, para não ficar, né, naquela mesmice ou um time aleatório, tá? E bem isso, tá? Então vamos lá. O ataque básico dele é bem prático, tá? Causa dano a um alvo ali, né? Provavelmente o alvo que estiver na frente dele, na frente, assim, né? Na linha da frente, né? Causando 100% do ataque especial, então ele é um Pokémon de dano especial, tá? Não é dano físico, é dano mágico. Eu digo dano mágico porque fica mais fácil de entender, né? Então dano especial aí. E dá um buff pra ele próprio, né? De nível 2 aí de ataque, ou seja, ele ganha mais 10% de dano de ataque especial. Então, legal, cara. Aumenta o bônus de dano dele, ou seja, ele vai bater mais depois, né? Em outras skills ou até na sua ultimate. A skill dele não tem muita coisa assim, né? É bem pequena a descrição, mas tem 2 buffs interessantes. Ao atacar, né, ali o alvo, causa 180% de dano de ataque especial e ganha uma camada de escama, né? Escama do tempo e escudo residual do tempo por 2 turnos. São 2 buffs, tá? Uma coisa que muitos aí não devem se ligar é que alguns Pokémon têm a descrição, né, desses textos aqui de formas e cores diferentes, né? Tem verde, tem amarelo, né? O dourado, né? Tem, se eu me engano, vermelho e tem roxo, né? Aí vocês, assim, nunca devem ter, né, se ligado por que disso, tá? Então, assim, uma prática verde, né, assim, o que tiver a descrição verde, porque naturalmente é um buff para o próprio Pokémon, tá? É um buff para ele. Dourado, geralmente é um buff que é para aquele Pokémon e para o time no modo geral, né? Ou para os Pokémon da tipagem dele, beleza? Ou para algum Pokémon específico, tá? Então, assim, geralmente buffa ele e um outro Pokémon. Então, geralmente o buff é dourado, tá? O vermelho é no caso de debuff, tá? Quando você tem uma redução de status. Então, assim, algum tipo de debuff contra o inimigo, tá? Uma redução de status, não importa qual seja. Então, naturalmente, vai ser vermelho, certo? E o roxo é literalmente o tipo de controle. É quando o Pokémon tem algum controle forte. Aí ele é denominado como roxo. Então, é literalmente, né, nessa ordenzinha, tá? Para aqueles que tiverem dúvidas sobre isso aí. Beleza? Ou nunca ter entendido, né? Bom, vamos olhar aqui, né, essa habilidade dele de força do escudo, tá? É uma das passivas dele. É um buff de nível 2, né? Que acumula até 5 camadas. Deixa eu ver. Ao agir o limite, ao atingir o limite, né, na verdade. Dissipa-se, ou seja, quando chegar nas 5 camadas, ela vai dissipar automaticamente. Reduz em um turno 2 debuffs aleatórios de nível 1 e 2, exceto queimaduras. Ou seja, é um tipo de buff que vai, né, literalmente tirar debuffs dele, tá? Até então. Interessante. Agora não sei se é para cada camada, vamos dizer assim, né? Ou se é quando acumula, né, a quantidade ali de escudos. Toda vez que ele gerar um escudo, vai tirar 2 buffs, né? Ou 2 debuffs, né, dele próprio. É bom até, menos queimadura, porque é aquilo, né, rapaziada? Ele é metal, então ele vai apanhar de Pokémon Fogo. E sempre assim, né? Então, contra Pokémons Fire, né, meio que ele não vai ter tanta vantagem assim. Show de bola, mas no modo geral ele deve ter. O outro buff é o escudo de fragmento do tempo, né? É um buff de nível 2 também. Durante este período, todos os escudos perdidos dos Pokémons Aço e Dragão do seu lado se reagrupam neles mesmos, limitando a 300% do ataque especial. Então, assim, literalmente é o quê? É um buff fragmentado dele, tá? Que é um buff, assim, que aparentemente outros Pokémons do tipo Dragão e Metal que tem escudo, né? E eventualmente eles percam esse escudo, né? Por forma de dano ou algum outro tipo de efeito. Ele vai ganhar esse escudo, né? Até 300% do ataque especial dele. É por isso que eu disse que ele é um Pokémon bom, interessante, mas no time correto, tá? Ele é quase um Koraidon da vida, beleza? Então, assim, ele não é aquele Pokémon que vai entrar em qualquer time. Ele tem que ter, né, uma composição ali com Pokémons de aço ou o dragão, que eu acho bem difícil, porque dragão é bem raro você ver algum dragão que tenha escudos, tá? Ou gere isso, beleza? Então, basicamente isso. Bom,
Vamos olhar aqui, né? Agora a passiva dele, depois passamos para sua ultimate, tá? Sempre que aliado do tipo aço ou dragão acumulam 400% do valor inicial de escudo do ataque especial de Dialga na forma origem, né? O usuário gera uma camada. Deixa eu ver. O usuário gera uma escama temporal invertida. Máximo de 2 por turno. Então, assim, basicamente, quando algum Pokémon seu ganhar um escudo, né? Ou dragão metal, né? No caso, dragão ou metal, né? Ganhar um escudo, ele vai assimilar esse escudo, tá? E vai gerar essa escama do tempo, beleza? Aí tem aqui um efeito temporal dele, ó. Hálito do dragão temporal. Quando a escama temporal invertida é gerada, lança hálito do dragão temporal em um inimigo aleatório. Então assim, toda vida que ele gerar essa passiva de cima, né? Que quando um dragão seu ganhar um escudo, né? No valor de 400% do ataque especial do próprio Dialga, ele vai dar um ataque, né? Que seria esse lance de hálito do dragão. Ou seja, até 2 por turno, já que ele pode acumular até 2 escamas por turno, tá? E aqui, sopro do dragão do tempo. É literalmente o quê? Ataca, o sopro do dragão ganha escudos de ataque especial entre 60% a 100%. Causa dano duplo do tipo aço nos inimigos e reduz 2 buffs aleatórios de nível 1 ou 2 dos inimigos, basicamente. Então é interessante, né? Ele vai dar ali uns 2 ataques extra, basicamente. E vai tirar buffs, né, do time, né? Ou do Pokémon que ele tá batendo ali, até então. Então, é bom. É uma habilidade legal, tá? Isso é ele 4 estrelas, beleza? É a habilidade básica dele. Agora, no caso de 6 estrelas, né? Quando... deixa eu ver ali... Colmilho do Tempo, Reverso. Colmilho? É um nome meio doido. É um nome meio estranho, mas... Deixa eu ver. Atinge o limite. Condensa 1 no Defenda Temporal. Máximo de 3 vezes por campo, né? Tá. Ele ativa esse tal de nó, né? Nó na faixa do tempo. Efeito especial. Cria aleatoriamente um nó na barra de ação. Quando o nó é ativo, o Pokémon Aço Dragão com maior ataque em sua equipe ganha uma nova rodada e causa dano do tipo aço em todos os inimigos igual a o total de escudos ganho por sua equipe na rodada anterior. Então, cara, é uma habilidade muito boa, tá? Mas poucos vão compreender ela com perfeição. É interessante aí, uma habilidade interessante, né? Mas só tem até, no máximo, 3 vezes por campo, ou seja, 3 vezes, né? Ali durante o jogo, esse efeito será ativado. E na passiva 8 estrela, ele entra no quê? Ao formar um nó de tempo, né, de fenda temporal, que no caso é a habilidade, né, de 6 estrelas, o usuário deixa uma sombra do fluxo do tempo. Entendi. Vamos ver o que é isso aqui. É tipo um buff, né? Buff de nível 3, acumulável, até 2 camadas, interessante. Registra o HP e escudo atual, tá? Do alvo ao ser aplicado, né? Quando ele é ativado ali. Se o HP do alvo cair abaixo do valor registrado, e se ele sobreviver, retorna imediatamente ao HP e escudo registrados, ganha aumento de 5% de todos os 6 atributos dimensionais, né? Os 6 atributos principais ali, e recebe uma nova rodada. Então, literalmente, é um efeito intrigante, cara. Porque ele vai registrar. O que é registrar? Ele vai ali, marcar ali, ó. O tanto de HP e escudo que ele tem ali vai ser registrado. Durante 2 turnos, se ele não sofrer dano maior que o escudo e a vida máxima dele, quando terminar o efeito, ele volta ao estado que ele iniciou. Ou seja, vamos supor que ele esteja full vida e full escudo. Ele tomou ali 90% de dano, né? Mas não foi o bastante para aniquilar ele. Então ele vai voltar, né, após o efeito terminar, a 100% de vida e 100% de escudo novamente. Isso torna ele extremamente roubado, tá? Porque isso vai deixar ele extremamente vivo e melhora muito a sobrevivência dele. Então é bem interessante. E agora vamos para o ultimate dele, né? Ataca uma linha, ou seja, 2 alvos ali, causando 320% de ataque especial. Interessante. Executa apagamento temporal no alvo principal, ou seja, no alvo que ele acertar primeiro, tá? Sempre lembre, alvo principal é quem? Geralmente o alvo que ele acerta primeiro, sempre vai ser o alvo principal, né, do efeito, até então de qualquer habilidade. Cria o campo temporal, isso é um efeito de campo, tá? Pra quem não sabe. Com duração de 1 turno. Se houver um aliado lendário do tipo aço,
o campo temporal evolui para campo de colapso temporal e com duração de 2 turnos. Ah, que tipo de efeito é esse? Como assim? Eu não entendi, Buda. Bom, basicamente, rapaziada, quando tiver um lendário, o que é Pokémon lendário aqui no jogo? São os Pokémons SS, tá? Então ele fala o quê? Quando tiver um SS tipo aço, que no caso é o nosso queridíssimo Dusky Money Necrozma, tá? Seria esse Pokémon em específico. Então esse efeito dele melhora muito mais, tá? Fica um efeito de campo muito mais forte. Show de bola? E aqui, ó, perturba o tempo, fazendo com que o efeito de autodestruição de um Pokémon do tipo aço seja antecipadamente, né? Seja ativado antecipadamente, tá? É um efeito interessante, beleza? Só que assim, eu não vou explicar aqui porque é bem complexo, tá? 11 estrelas, né? Quando você deixa ele quase no máximo, né? Maximizado, né? 11 estrelas onde ele vai ter um melhoramento na Ultimate. Estende a duração do campo temporal para 2 turnos, ou seja, de 1 vai para 2, muito bom. Quando as primeiras 2 instâncias de campo temporal ou campo temporal colapso, né? As 2 vezes que forem ativado, terminarem normalmente, né? O efeito terminar, deixa para trás sombra do fluxo temporal, né? Aquele efeito lá do buff, né? Da habilidade dele, tá? Da passiva dele. Se for campo temporal do colapso, né, que é o efeito com um SS, né, do tipo aço, também deixa sombra de fluxo para o companheiro de aço ou dragão com maior ataque. Então, literalmente, ele vai dar um buff, né, esse buff dele, tá, para um Pokémon dragão ou metal seu. Esse seria o quê? Esse efeito aqui em específico, tá? Aquele lá que é acúmulo das camadas, registro HP e escudo atual do Pokémon, né, por 2 turnos. Se o Pokémon não tomar um dano, né, equivalente, né, à vida máxima e o escudo que ele tem, o efeito, né, meio que revigora ele, ou seja, ele volta na forma original que ele estava. Então, assim, é uma habilidade muito foda, tá? Muito foda mesmo. E vamos ver aqui sobre esse campo temporal, né, um pouco a respeito. Efeito de campo completo do tipo aço nível alto, tá? Ou seja, é um efeito que pode anular outros tipos de efeitos de outros Pokémons. Tem alguns Pokémon que tem efeitos de campo, não é muitos, mas tem alguns que tem. Tipo Mewtwo Y, o próprio WK, tá? Se eu me engano, até o efeito do Miraidon, mano, é um efeito de campo, aquele campo de newtons, né, que é os raiozinhos. Eu não lembro, né, se esse efeito dele chega a anular o efeito do Miraidon, tá? Eu não lembro ao certo, beleza? Só quando tiver ele no jogo pra nós saber. Mas basicamente é um efeito melhorado, tá? Ativa Metal de Memória, um efeito que é particularmente principal para qualquer Pokémon tipo metal ou aço, tá? Para Pokémon do tipo aço do seu lado, durante esse período, reduz o tempo de recarga de habilidades pequenas em um turno, ou seja, as skills, né? Vai reduzir um turno, né? Ou seja, vai poder usar elas novamente, né? No caso, transforma o decaimento natural dos escudos por rodada em acumulação e aumento de dano de ações extras dos Pokémons do tipo aço em 10%. Ou seja, esse efeito vai melhorar o escudo, né, dos Pokémons aço ali, no campo ali, e vai aumentar o dano, né, no caso o dano deles causado de ações extras. Ação extra é o quê? Quando um Pokémon desfere, além do ataque normal, outros ataques, né, habilidade assistência, puxo de ataque, contra-ataque, counter-ataque, né, qualquer tipo de ação extra, beleza? Então basicamente isso, tá? E tem aqui o efeito do colapso, que é tipo o efeito quando tiver o Dusky Money. Mas como ainda não tem ele, não tem por que nós falar sobre essa habilidade agora, tá? E aqui, aquele nomezinho roxo, como eu falei, né? É o efeito de controle. Aqui é o quê? É o apagamento do tempo, tá? Que é o efeito de controle que o Dialga tem na ultimate dele. Então, literalmente, é um controle de nível 3, ou seja, bem forte, não é dissipável, tá? Assim, pode ser dissipado dependendo do Pokémon, mas, assim, quase todos os Pokémon tomam esse efeito. É inevitável, tá? Ele reserva a linha do tempo futura, né? Removendo completamente o alvo da barra de ação e da próxima rodada principal, impedindo de realizar qualquer ação ou ataques ativos extra. Tá? Então, como assim? Não entendi. Bom, basicamente ele vai atacar ali a linha, né? Ou seja, os dois alvos. O que tiver na frente dele, ele vai prender, né? Nessa habilidade de apagamento temporal. O que ele vai fazer? Ele vai selar esse Pokémon, tá? No tempo e espaço. E no próximo turno que esse Pokémon for agir, ele não vai agir, tá? Então, assim, ele vai meio que ficar ali bloqueado, paralisado, sem poder fazer nada, nenhuma ação, só vai apanhar, literalmente. E aí vai ativar aquele efeito lá da passiva dele, que é o nó do tempo, aonde quando for a vez daquele Pokémon, outro Pokémon aço seu vai lá e vai atacar o time inimigo causando dano em área, tá? Então, assim, é um efeito muito bom, cara. É um controle muito forte, tá? Porque isso aqui pode mudar o jogo, beleza? Então basicamente é isso, rapaziada. É o nosso Dialguinha, né? O próximo aí, futuro S+, aí para nosso time. Que naturalmente, né? Evidentemente, o time melhor para ele vai ser o time aço. E com certeza com o Dusky Money, tá? Ah, mas aí se não vier o Dusky Money e tal, como é que vão fazer um time? Bom, depois eu vou fazer, né, alguns times relevantes, caso o Dusky não esteja ainda no jogo, tá? Aí eu vou fazer alguns times que talvez ele funcione, beleza? Mas não esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo, subscrever no canal e ative
o sininho para não perder novidades. E se você tiver querer aprender mais no jogo, né, sobre melhores dicas, vire um membro exclusivo do canal para ter as melhores opções possíveis de vídeo, tá? Tem vídeos exclusivos aí que ajuda bastante a galera. Show de bola? Então é isso aí, vou ficar por aqui. Obrigado aí a todos os telespectadores que assistiram o vídeo até aqui. Valeu, é nóis.